Boa tarde a todos. Todo mundo me escuta bem? Sim? Ai, que bom. Então, nós vamos iniciar a, a palestra do professor Davidson. Vamos lá. Todo mundo consegue visualizar a projeção que eu coloquei na tela? Acho que sim, né? Sim. Então, boa tarde. Eu sou a Ingrid, professora do campus Resende, e estou aqui mediando a apresentação, a palestra do nosso colega, o professor Davidson de Oliveira. Estamos aí no terceiro dia da nossa quarta semana acadêmica, está acabando, mas ainda tem bastante coisa legal para a gente discutir, né, Davidson? E eu peço para todos vocês ficarem atentos aos informes que eu estou projetando aqui na tela agora, sobretudo aquelas informações mais burocráticas, né, com relação à emissão de certificados da atividade. E com relação aqui à nossa sala, a gente pede que os microfones e as câmeras se mantenham desligados durante a apresentação do palestrante. E o chat pode ser usado para interagir com relação a comentários sobre o que está sendo apresentado pelo nosso professor e também para deixar dúvidas, questões, que ao término a gente vai ter esse momento para discutir essas questões e eu vou selecionando aqui algumas para a gente começar, para a gente apresentar para o Davidson ao fim da palestra. Então, hoje o tema da nossa palestra é cultura e educação, afinal, como entendê-las? Um tema mais do que urgente, né? Acho que faz tempo que a gente não fala tanto de cultura e educação nesse momento na nossa sociedade, sempre urgente falar sobre isso. E o nosso palestrante é o Davidson Schleifer. Eu não vou saber pronunciar, Davidson, me desculpa. Acabei de te perguntar, esqueci. Davidson de Oliveira. O Davidson tem licenciatura em filosofia e doutorado em ciências da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Realizou pesquisas de pós-doutorado também na Universidade Federal de Juiz de Fora e na PUC de Minas Gerais, no tema de filosofia da religião. Atualmente, o Davidson é o nosso professor de filosofia e ética no IFRJ Campus Resende. Então, passo a palavra para você. Boa palestra. Muito obrigado, Ingrid. Obrigado a todos que nos acompanham. Eu vou aqui carregar os slides. Uma pergunta, ele está sendo bem visualizado, os slides? Ainda não está aparecendo para mim, Davidson. Não sei Ainda se está não? aparecendo para o pessoal. Tudo bem. Vou carregar de novo. Porque eu não consegui Está ativar o seu ainda. aparecendo. Por enquanto não, calma aí. Eu tenho que substituir a que já está. Eu posso pausar a minha apresentação também. Não é necessário. É só colocar por cima. Uhum. Veja se agora apareceu. Agora foi. Agora sim. Tudo bem. Tá jóia. Me ouvem bem, né? Ouvimos sim, Davidson. Tudo bem. Como eu vou ficar basicamente vendo os slides, aí sim, se aparecer alguma questão urgente, que você julgar adequado, não tem problema, Ingrid, pode me interromper. Então, a proposta de falar de cultura e educação, sem dúvida é urgente, mas merece algumas palavras iniciais. E, em especial, eu gostaria de falar que a motivação, né, o que me fez pensar esse tema para a nossa semana, claro, é porque se trata do tema central da semana. E não só de uma questão urgente, mas também o fato de ser o nosso tema. E eu pensei, por que não refletir a respeito, sabendo das dificuldades, muito ciente de que não é tarefa fácil falar de ambos conceitos, de ambas dimensões da vida humana. E claro que aqui eu fiz algumas pequenas modificações, que eu espero que vai ficar claro as razões no decorrer próprio da fala, mas em especial o fato de que eu desejei ampliar o tema,
de tal modo que, na verdade, o tema é educação profissional, e aqui eu tornei ele mais abrangente, a saber, educação, e também, com respeito à cultura, eu inverti um pouco as coisas, trouxe cultura antes da educação, depois vou tentar mostrar por que razão eu fiz isso. Além dessas modificações, é preciso ressaltar, antes de mais nada, o subtítulo, ele não expressa uma pergunta retórica, razão pela qual eu deixei a interrogação, ela faz parte, é uma questão genuína, não pensem vocês que sairão dessa palestra sabendo, tendo uma posse definitiva do que sejam essas duas palavras, não é verdade, não é isso que se propôs, e a proposta mesmo é, de fato, refletir com vocês em que sentido a gente pode entender, e são vários sentidos. Um terceiro momento, um terceiro significado importante aqui, que eu queria chamar a atenção, é a questão do entendimento aí mencionado na pergunta, como entendê-las. Entender aqui, em especial, significa buscar descortinar, buscar trazer à luz o que se acha normalmente pressuposto nos usos, tanto cotidianos, que se sedimentam na linguagem, como também no uso conceitual, acadêmico, intelectual. E aqui, então, nosso esforço é de tentar trazer esses sentidos que estão ali subjacentes e torná-los mais explícitos para que a gente possa refletir sobre eles. E, claro, se tratam de dois conceitos, duas palavras polissêmicas, polivalentes e, de certa forma, indissociáveis. Então, na verdade, a gente não vai tratar aqui de duas palavras, por assim dizer, como se fossem duas coisas que se relacionam e se separam simplesmente, mas que dificilmente a gente consegue pensar numa dimensão, a cultura, e noutra dimensão, educação, como se não houvesse aí uma interconexão necessária. Também é importante ressaltar que aqui eu pretendo um caráter mais ensaístico. Então, eu não vou sobrecarregar com muitas referências, eu vou aqui apontar sentidos, tendo consciência de que, em assim fazendo, há uma simplificação, mas é por questões didáticas, e para que a gente possa, então, levar esse debate depois mais para frente, e, se necessário, aprofundá-lo. Então, aqui, naturalmente, vai ter um caráter mais ensaístico. E, por fim, é necessário dizer que a minha fala vai ter 5 momentos principais. Nesses cinco momentos, eu vou tentar abordar em cada um deles 5 sentidos diferentes que estão correlacionados, eles não são inteiramente independentes, mas que, acredito eu, é possível separá-los relativamente, do ponto de vista didático, e torna assim mais claro a maneira de tratar esse difícil debate, que é cultura e educação. E, por fim, ainda, que eu havia, na verdade, proposto desde o início, né, tratar também dos impactos da Covid-19, mas, no fim das contas, é uma promessa que eu não vou poder realizá-la, inclusive dado o tempo e da maneira como a construção dessa fala foi feita. Então, eu prometi falar dos impactos, e eu vou falar, na verdade, muito brevemente no fim, me desculpem todos, essa foi uma falsa promessa, mas pretendo cumprir todas as demais anteriormente mencionadas. Passemos, então, sem delongas, para o primeiro sentido que eu queria ressaltar. Aqui, eu designo de sentido cotidiano. É aquele que, creio eu, está já na ordem do dia, quando pensamos em cultura, quando pensamos em educação. Em especial, nós poderíamos dizer o seguinte: no sentido cotidiano, cultura e educação são considerados setores particulares, específicos da vida humana. Considerando a vida humana no seu conjunto, nós podemos, então, identificar certas dimensões, certos contextos específicos que nós entendemos ser contextos culturais, de um lado, contextos de educação, de outro. Tanto é assim que, se folhearmos jornais, por exemplo, revistas, existem sempre lá cadernos de cultura, sessões dedicadas à cultura. E o que nós verificamos, numa folheada simples, é que, nesses cadernos de cultura, em grande medida, eles têm uma proposta de entretenimento. Significa, claro, não só um entretenimento mais banal, por assim dizer, mas todo e qualquer entretenimento, e também um entretenimento artístico, sobretudo artístico, teatro, cinema, culinária, todas as formas de arte, plásticas, dança, mas também, claro, por que não viagens, experiências, sobretudo no contexto do turismo, onde nós atuamos como formação de técnicos em guia de turismo aqui no Instituto de Resende. Então, todas essas questões que estão no campo do lazer, por assim dizer, em amplo sentido, também o lazer cultural, né, o lazer, diríamos, intelectual, se encontra, portanto, nesses cadernos de cultura. Então, essa é uma primeira constatação que, em grande medida, nos leva a crer aquilo que muitos autores chamaram a atenção já,
sobretudo no século XX, como Adorno, Horkheimer, a escola de Frankfurt, no contexto da filosofia, e, em grande medida, com uma perspectiva bastante crítica do que podemos designar de indústria cultural. Então, todo esse contexto de produção artística, e aqui, em grande medida, a cultura ela é entendida como uma mercadoria. São produtos para consumo, os mais variados. E aqui eu não estou a fazer um juízo de valor, embora saibamos que essas escolas são em grande medida, críticas desse modelo de entendimento da cultura, mas ainda assim, é assim que, via de regra, a gente entende a cultura e lida com ela no sentido mais, por assim dizer, geral, na vida cotidiana. E, claro, quando a gente pensa em educação, atrelada aí à ideia de cultura, normalmente a gente restringe ela basicamente à escolarização. A primeira ideia que vem na nossa mente quando pensamos em educação é a instrução formal, é um ensino, assim como nós praticamos, por exemplo, no instituto. E, claro, em particular, não só, mas em particular, a qualificação profissional. E se a gente leciona, no nosso caso, no instituto, tem uma formação técnico-profissional, isso salta aos olhos como uma dimensão, não a única, mas muito importante. De tal modo que quando a gente faz essa justaposição, educação, cultura, faz parecer algo como do tipo trabalho e lazer. Claro, aqui sabemos que não é só isso, mas em grande medida traz essa ideia de fundo, como educação, sobretudo o aspecto de formação para o trabalho, e a cultura, em grande medida, como um espaço do lazer, do relaxamento, depois do duro trabalho que a gente tem no nosso dia a dia. Então, esse eu acho que é um primeiro sentido importante da gente trazer à luz, e me parece que é um sentido que está no cotidiano, e nem sempre a gente reflete sobre ele, e vale muito a pena. Contudo, um segundo sentido também é do cotidiano, mas esse mais no sentido que eu prefiro designá-lo de valorativo. Ele está presente no cotidiano, mas ele tem uma história particular, não só do nosso tempo, mas em especial a partir do século XVIII e XIX. E aqui é importante ressaltar que termos como cultura e educação, que são tão importantes para a gente hoje, nem sempre foram, do ponto de vista conceitual, enquanto palavras usuais, as palavras do momento, por assim dizer. Eram palavras, na verdade, periféricas. Outros assuntos tomavam corpo em primeiro plano, e se pensava em cultura e educação apenas em segundo plano, ou em planos muito periféricos, de temas mais gerais, como sociedade, como a vida na polis, a política, como a filosofia, as ciências. E tanto é assim que somente a partir do século XVIII, em especial, na era moderna já, é que o debate sobre cultura e educação vem ao primeiro plano. Se tornam temas de inúmeros tratados, trabalhos, artigos, livros, e não pararam desde então. De tal modo que essa relevância, esse debate que nós hoje fazemos e colocamos como fundamental de ser feito, ele tem um caráter de modernidade muito forte. Isso também traz algumas consequências. A primeira delas é o sentido valorativo, aí subentendido. O sentido valorativo, eu penso aqui, uma ideia normativa de cultura. Quando falávamos da cultura no sentido cotidiano, anteriormente, não falamos de uma cultura melhor ou pior que outra. Falamos de cultura em geral e todas as suas formas e manifestações, sobretudo artísticas. Agora, em segundo lugar, já temos uma ideia de valoração, uma ideia de que existe, por exemplo, uma cultura e educação como sinais de superioridade. E, nesse particular, sobretudo no século XVIII e XIX, foi muito predominante, falava-se, por exemplo, de uma verdadeira cultura. E, claro, se existe uma cultura verdadeira, existe, então, uma cultura falsa e, nesse sentido, inferior a essa outra cultura. Aqui, fala-se, sobretudo, e se pensa numa elite instruída, portanto, culta, erudita, versus, portanto, indivíduos e classes incultas. Tanto é assim que, quando usamos, no termo cotidiano, essa pessoa não é culta ou é inculta, justamente a gente está usando esse sentido valorativo, normalmente, via de regra, diz respeito a grupos sociais, classes e indivíduos que não tiveram uma formação, seja escolar, ou seja uma formação mais abrangente em nível de cultura. Então, ela é inculta. Assim, claro, nós estamos a traçar uma diferença entre uma cultura, portanto, dita superior, alta cultura, e uma cultura inferior, normalmente nós a designamos de cultura popular ou de massa. Então, percebo que aqui há uma clara hierarquia e uma diferença valorativa.
E, claro, esse valor distintivo, poderíamos dizer que se trata de um valor aristocrático. Diferente de um valor, por assim dizer, democrático, e aqui eu uso no sentido mais metafórico do que no sentido político, embora esteja aí também subentendido, o fato de que se trata de uma cultura para poucos, não é a cultura da maioria. E aqui, claro, cultura e educação se equivalem, a rigor, a um sentido de cultura e educação eruditas, refinadas. Nesse sentido, a gente pode dizer, então, que cultura e educação, isso foi muito predominante no século XVIII e XIX, são sinônimos de civilização. Isso trouxe, particularmente no contexto histórico, graves problemas, particularmente no contexto da colonização e no processo civilizatório, ou seja, de trazer a civilização, no caso a civilização europeia, sobretudo, para os selvagens primitivos, os assim descritos, né, inclusive por antropólogos do século XIX, nos contextos ameríndios, Oceania, na África. E, então, o pano de fundo político-econômico da colonização trouxe também consigo ideias de cultura e de civilização, entendidas, portanto, como superiores diante de outras culturas, ou até mesmo civilizações, povos que muito mal se acreditavam ou se concebia que fossem passíveis de produções culturais, de tal modo que eles estavam num nível abaixo e precisavam ser civilizados. É nesse contexto que surge a ideia e a crítica do eurocentrismo predominante nesse período. Esse é com respeito ao segundo sentido. Me avise se eu estiver indo um pouco rápido. Gostaria de passar então para um terceiro sentido. E aqui é importante ressaltar que a antropologia, sobretudo a antropologia também chamada cultural ou etnologia, estudo dos povos, junto com a sociologia do século XIX, em grande medida ela tinha essa perspectiva, por assim dizer, eurocêntrica. Se não no todo, pelo menos em algumas de suas partes. Então, também ela estava comprometida com certa visão de mundo, muito voltada para a Europa, e a partir dela, enquanto um processo civilizatório mais geral. Só que no século XX, em especial, foi sobretudo também a antropologia que dá uma guinada em direção contrária. E esse sentido, então, passou a ser determinante para a ideia de cultura, aqui no sentido mais propriamente científico. E, nesse contexto, pode-se dizer que cultura e educação já são entendidas como perspectivas eminentemente descritivas. O que eu quero dizer com isso? Em franco desacordo com essa ideia normativa de cultura, de uma cultura superior a outra, propõe-se, então, ideias de se compreender as culturas com um valor em si mesmas, de tal modo que não é possível estabelecer uma hierarquização, uma diferença normativa, ou seja, prescritiva, de uma que seja superior à outra. E, claro, isso acompanha os processos de valorização das culturas populares, valorização das culturas de povos e comunidades, né, ditas menos complexas, tribais, e com relação ao Ocidente em especial. E aqui, justamente, de um ponto de vista geral, sintético, entende-se cultura como tudo e qualquer coisa que se produz em um determinado contexto em que as pessoas convivem juntas. A saber, é tanto um sistema de valores, práticas, saberes, vivências, instituições, enfim, grosso modo, um estilo de vida, um modo de vida de quem vive junto no mesmo lugar e que estabelece pontes e intercâmbios, mas basicamente tem essa circunscrição geográfico-histórica. E, em grande medida, tanto para historiadores quanto antropólogos, esse é basicamente o conceito de cultura que ainda vigora. E ele tem algumas consequências. A primeira delas, e que é importante dizer, é que, nesse sentido, não faz o menor significado, não tem o menor valor dizer que um indivíduo ou classe, por exemplo, sejam sem cultura. Não faz sentido. Tendo em vista que cultura é um modo de vida, é um modo de viver, e qualquer ser humano vive de alguma forma, se organiza de um certo modo, então não é possível fazer aqui uma discriminação de pessoas, ou de indivíduos, ou classes, que sejam cultas, diante de outras que sejam incultas ou rudimentares. Uma segunda consequência importante é que a cultura não é entendida, portanto, como algo que não é inato. Ou seja, nascemos, por assim dizer, culturalmente neutros. E é justamente no momento em que, a partir do nosso nascimento, e o fato de estarmos inseridos em comunidades, em organizações, em instituições, e delas de todos os tipos, é que nós passamos por um processo de enculturação. Portanto, a cultura, que nós não nascemos prontos,
E a cultura justamente pressupõe um processo de iniciação. Nascemos ainda culturalmente neutros, por assim dizer, e somos iniciados uma cultura. E justamente esse processo de iniciação é que se entende por educação. Aqui, em lato sensu. Portanto, não só a educação formal, que é a educação das escolas, mas toda a educação que é a transmissão de tradições, heranças culturais, o contato com a família, com os indivíduos mais próximos, o ambiente dos trabalhos, nas divisões das tarefas. Todo e qualquer lugar é espaço de enculturação. Em todo e qualquer lugar existe ali uma transmissão, via de regra oral, em comunidades, por exemplo, sem escrita, chamadas comunidades tribais, e também em comunidades ocidentais, né, por meio da escrita e também por meio da escolarização, mas ainda mais num ambiente extra-escola, na família, na igreja, nos ambientes, na sociedade civil, ou seja, todo e qualquer modo de interação social, aí acontece enculturação. Uma observação é que existem algumas outras noções aqui aparentadas e cuja diferença nem sempre é clara e consensual entre antropólogos. Uma delas, por exemplo, é a aculturação, provável que você já tenha ouvido falar. Ela se assemelha à ideia de enculturação, que é o que trouxe, contudo com uma diferença. Via de regra, a aculturação ela acontece sobretudo no contato com outras culturas, de tal modo que não é a sua cultura, por assim dizer, originária, mas seria um momento de contato com outras culturas. E aí, nesse processo, aconteceria a aculturação. E nele se distingue claramente de ideias como deculturação, já que esse A costuma ser privativo, né? Mas aqui, no caso, ele não tem esse sentido, de desculturação ou deculturação. Que, a rigor, já que todo modo de vida é um modo de se expressar cultural e educativamente, deculturação não é possível a não ser que exista, aí sim, a terrível circunstância de extermínio de um povo, ou do extermínio de indivíduos e grupos sociais. Neste caso, sim, porque, a rigor, todos nós somos culturalmente determinados. Mesmo que uma outra cultura queira se impor e queira passar por um processo de aculturação e de destruição dessa cultura, que ali ainda existe, a não ser que esse povo seja totalmente exterminado, sempre a cultura dele permanece, ainda que de maneira já desorganizada, desestruturada, ou alguns resquícios. Mas o processo de deculturação plena não me parece ser o caso. E outra característica importante é a centralidade da língua e dos ritos. E aqui é algo que eu gostaria de chamar a atenção. Em grande medida, ser enculturado, ser iniciado, e aqui eu usei a ideia de iniciação, tem esse caráter religioso, assim como nós somos iniciados numa religião, ser iniciado numa cultura é basicamente isso, não por acaso, no interior das culturas, via de regra, existe uma religião ou religiões, certas crenças que são fundantes e fundamentais para que uma cultura viceja. E, sobretudo em sociedades mais antigas, o fato de que a religião era o centro da cultura fica muito notório, a tal ponto que não é possível fazer uma distinção nessas culturas daquilo que é religioso e daquilo que não é religioso. Povos tribais são ritualizados do início ao fim. Todas as relações sociais são ritualizadas, são religiosamente determinadas. Não dá para dizer o que é religião e o que não é religião. O que é civil de um lado, daquilo que é religioso de outro. Isso é uma marca da nossa cultura, fazer essa separação. A tal ponto de termos, de um lado, uma esfera religiosa e igrejas, e de outro, uma esfera civil e o Estado, como separadas, constitucionalmente separadas, e em grande medida na vida contemporânea, bastante separadas. A tal ponto que se é um indivíduo enquanto cidadão e outro indivíduo enquanto membro de uma igreja, por exemplo. Então essa ideia que nos é contemporânea, por assim dizer, ela não está presente em muitas outras culturas, e em grande medida, mesmo na nossa cultura, a ideia de que, no fundo, em toda cultura pressupõe o aprendizado de uma língua e aí existe um processo de iniciação, ela permanece presente, ainda que as religiões se modifiquem. Então essa ideia eu acho que é bem interessante e de ser ressaltada. E não por último, uma consequência dessa ideia de um caráter mais descritivo do que seja cultura, portanto sem estabelecer padrões, normas que deva ser assim ou assado, isso trouxe em grande medida a ideia do multiculturalismo, que na prática é a ideia de um sistema cultural que formalmente idêntico. Todas as culturas, no sentido do multiculturalismo,
elas, do ponto de vista material, elas são diferentes uma das outras, porque cada cultura tem seu próprio modo de se expressar. Contudo, elas, embora sejam diferentes materialmente, do ponto de vista formal, do ponto de vista científico, quando olhamos para elas, não é possível dizer que uma seja melhor que a outra. Então, do ponto de vista formal, elas são idênticas uma à outra. Elas têm, nesse sentido, o mesmo valor, embora sejam manifestações muito diferentes entre si. Essas são algumas ideias muito recorrentes no contexto da antropologia, da história, e, portanto, foi o nosso terceiro sentido. Gostaria de trazer, então, num próximo sentido, que, na verdade, prepara a discussão que eu quero fazer adiante, que é mais filosófica, é a ideia da etimologia dessas palavras. O fato de que elas não eram muito usuais, ou pelo menos elas não eram o centro da atenção, até pelo menos o século XVIII, faz com que essas palavras não tivessem a pretensão de explicar, de ser um conjunto de todas as práticas, hábitos, crenças, dogmas, religiões de uma cultura, ou seja, de uma sociedade. Elas eram apenas, basicamente, em grande medida, sentidos metafóricos de uma prática intelectual. Ainda assim, pela etimologia, em grande medida, a gente tem ainda um uso que se espelha nela. Em primeiro lugar, e dá para dizer assim de modo geral, cultura e educação, no seu sentido etimológico, significa, na verdade, tão somente, no primeiro caso, a ação de tratar e venerar, nós vamos falar a respeito, que é a ideia de cultura. No caso de educação ou de educar, é uma ação de criar e de formar. O que eu quero dizer com isso? São duas palavras latinas, e cujo uso é atribuído, por exemplo, a Cícero, que é um filósofo e orador romano do século I a.C., e ele atribui a colere o sentido que teria derivado da palavra cultura. E, basicamente, colere é a ideia de cultivo. Então, ele fala de cultura anime, e aqui ele usa no sentido metafórico. Assim como nós cultivamos a terra, por isso a agricultura, cultivamos animais, domesticamos animais, então a ideia de fundo do plantio, do arado do plantio e da colheita de frutos, Cícero faz uma transposição metafórica para o trabalho intelectual. Portanto, a cultura anime significa a cultura do espírito, a cultura da alma, o cultivo da alma. Assim como nós aramos, plantamos para colher frutos, fazemos o mesmo com a nossa alma, com aquilo que nós somos. Então, aqui está ligado com a ideia de um aperfeiçoamento individual, espiritual, está ligado menos a grupos e a contextos mais abrangentes, que é o contexto propriamente antropológico, e está ligado mais à ideia mais individual do cultivo de si próprio, e também a ideia de fundo do culto. Veja uma vez mais a religião aí no centro. A um só tempo significa uma ideia de perfeição, o fato de que nós buscamos nos aperfeiçoar, nos melhorar, e é possível nos melhorar. Em segundo lugar, a ideia de que é preciso certas normas, certa ideia de perfeição, para que a gente possa buscá-la no nosso próprio melhoramento. E esse buscar essa perfeição significa cultuá-la, no sentido de uma veneração diligente, muito cuidadosa, que olha para exemplos e busca se espelhar nesses exemplos. E aqui, por exemplo, o próprio Cícero, uma vez mais, define religião justamente como isso, como o que ele chama de cultum deorum. Em latim significa o cultivo, o culto dos deuses, a reverência para os deuses, que em grande medida é a reverência para os heróis, a reverência para os ancestrais, a reverência para aquilo que há de maior na humanidade, a fim de que você possa se moldar com base e se modelar com base nesse paradigma. Essa ideia básica de Cícero com respeito à cultura. E com respeito à educação, não é tanto Cícero, mas é sobretudo a ideia de educare, já no contexto latino, significa basicamente criar, formar. E no sentido mais próprio do educare, do latim, significa externalizar, conduzir para fora, guiar para fora. Tanto que ducare é a mesma palavra que deu duque, ou seja, aquele que lidera, que guia, que orienta. Educação, então, no sentido de preparar para o mundo, preparar para fora, levar para fora também aquilo que nós temos dentro de nós. É fazer germinar o espírito. Isso no sentido, por exemplo, mais socrático, no sentido, provavelmente, do contexto da filosofia. Sócrates, nos alunos já ouviram eu falar sobre isso, mas ele tinha uma ideia muito bonita com respeito à educação, que está ligada à ideia de parto. Sócrates se entendia como um parteiro de ideias.
O que ele fazia, na verdade, não era, por assim dizer, transmitir seus conhecimentos a outros. Na verdade, ele se dizia absolutamente inculto nesse sentido, a ponto de dizer que nada sabia, mas ele tinha um dom, que era assim como o dom de sua mãe, parteira, de dar à luz as ideias nos homens, de tal modo que ele era capaz de inspirar nos seres humanos aquilo que eles têm de melhor dentro de si mesmos e trazer isso para fora. Então, a ideia de educação está muito ligada com essa ideia platônico-socrática dos filósofos antigos e que teve uma força no período latino. Isso por sentido etimológico. Claro, é sempre preciso ressaltar que o sentido etimológico não explica todas as nuances, mas traz alguns insights bem interessantes para que a gente vai poder recuperar mais um fim da minha fala. Tudo bem até aqui? Tudo bem, Davidson. A Esther, ela só pediu para você repetir novamente o que seria a aculturação. Tá? Ótimo. Boa pergunta, Esther. Não existe consenso definitivo sobre esse uso, mas, em geral, na antropologia, a aculturação, embora a gente pudesse ser levado a crer que se há aí uma negação, um privativo, não é visto. A aculturação que é um processo de você entrar em contato com uma cultura. Como via de regra, ele é utilizado em contextos de diversidade cultural, significa você tomar contato com outras culturas e não a sua própria. Tendo em vista que, claro, nós somos sempre inseridos e iniciados numa cultura, desde o início, então a aculturação normalmente é um processo que acontece posteriormente, que pode tanto ser agressivo ou menos agressivo, a depender das relações entre as culturas. Se uma cultura tenta se impor sobre outras, claro, aí vai ter uma violência cultural, e isso infelizmente já aconteceu e acontece. E aí acontece processo de aculturação e até mesmo de deculturação, quando passamos para um processo de violência física, de extermínio, enfim, quando um povo se sobressai diante de outro. Mas, via de regra, a aculturação significa contato numa diversidade cultural, um intercâmbio cultural. Eu espero ter explicado. Posso avançar? Pode sim, Esther agradeceu e disse que entendeu. Eu fico feliz, Esther. Vamos passar então para um próximo sentido. Esse é o sentido provavelmente filosófico, e basicamente a filosofia do século XX. Eu vou trazer aqui alguns elementos, porque vocês provavelmente perceberam que eu fiz um grande recorte e tentei não tornar muito maçante com muitas referências. Então, isso também tem o pecado de torná-lo mais simples, né? E eu acabei dividindo em certos blocos, então eu sempre preciso reforçar o fato de que cada uma dessas dimensões estão interconectadas, se relacionam muito intimamente e existem influências recíprocas. Aqui é mais didático do que propriamente efetivo essas distinções que eu fiz. Mas no contexto provavelmente filosófico, e como a filosofia tem várias vertentes, aqui vocês ficará claro que eu escolhi uma certa vertente da filosofia, particularmente uma vertente mais existencialista, e em discussões com o existencialismo, podemos dizer basicamente que cultura e educação, para essas tradições, não são apenas formas objetivas da vida. O que eu quero dizer com isso? É comum, embora antropólogos, sociólogos não queiram, nem historiadores queiram fazer isso, mas claro, como eles têm um trabalho propriamente empírico, então, e documental, e de análise, e de relatos, testemunhos orais, escritos, tem um caráter, por assim dizer, mais filológico, histórico, que sempre está com base em documentos, de tal modo que a tendência é uma objetificação da cultura. Fazem isso mesmo tendo clareza que a cultura não é uma coisa, que ela está em constante processo. Existe um dinamismo muito rico, muito grande e rico nas culturas, então ela não é um objeto estático. Mas o fato de serem pesquisas que têm um caráter mais descritivo, empírico, tendem a objetivar a cultura nas formas que são passíveis de ser obtido experiências. Tanto experiências de grupos, metodologias quantitativa e qualitativas. Então, pela própria natureza do trabalho científico nessas áreas, elas tendem a objetificar a cultura e a educação. Porque assim, elas podem reconhecer na realidade esses fenômenos. A filosofia não é necessário que ela faça isso. De tal modo que ela busca refletir, como aqui tenho tentado fazer,
sem ficar muito preso à ideia de coisas propriamente históricas, contextualizadas, territorial e historicamente, e assim por diante, documental. E isso é importante porque isso nos permite, portanto, fazer uma reflexão sobre os pressupostos do que nós entendemos por cultura e também projeções. Essa é a minha perspectiva aqui. A primeira delas é que cultura e educação, eles podem ser entendidos como uma dimensão do cuidado. Acho isso bem interessante e isso está em consonância com ideias antropológicas, com o que eu havia mencionado anteriormente, sobre a ideia de que, enquanto indivíduos, na medida que nascemos, somos culturalmente neutros, portanto, a cultura não nos é inata, e somos, na verdade, muito desamparados. Nascemos e somos absolutamente reféns da natureza, e se não houvesse o cuidado, se não fôssemos literalmente e realmente pegos no colo, e não tivesse um zelo especial conosco, provavelmente não seguiríamos adiante, não sobreviveríamos. De tal modo que a cultura está muito ligada com esse cultivo, com esse cuidado, com esse zelo, com essa criação. E esse sentido, ele acaba por pressupor uma espécie de compensação para um déficit nosso, que seria um déficit natural. O fato de que, diferente de outros animais, nascemos, mas não somos ninguém. Nós não somos capazes de fazer absolutamente nada sozinhos. Não sobreviveríamos se não houvesse esse cuidado paternal, cuidado social, cuidado dos grupos entre si, o fato de um cuidando do outro, o fato de que somos seres sociais por natureza, vivemos em bandos e vivemos uns ajudando aos outros. E não fosse isso, provavelmente não estaríamos mais aqui para dizer, para fazer ciência, para instruir, ensinar, enfim. De tal modo que essa carência, esse desamparo nosso, ele requer cuidado. Em grande medida, a cultura nasce nessa necessidade. É, na verdade, uma necessidade mais do que apenas uma manifestação expressiva. Muito mais do que apenas o fato de que nós queremos nos expressar. Significa tanto mais a nossa própria sobrevivência. E aqui é bem interessante, e é muito recorrente nas discussões filosóficas sobre o assunto, remeter ao mito de Prometeu. E existem mais de uma versão desse mito. Eu queria trazer aqui para vocês, em especial, a versão do Ésquilo, que é um poeta trágico grego, do século VI e V a.C., e ele tem uma célebre peça, um poema trágico, que é Prometeu Acorrentado. E aqui ele faz uso do mito de Prometeu, que basicamente, que nos foi transmitido por Hesíodo, significa um deus que rouba o fogo de Zeus e o traz para os homens, justamente para poder salvar os homens da ira de Zeus, que pretendia extirpar a raça humana. Queria, na verdade, a raça humana foi uma raça que não deu certo, ele queria se desfazer dela, colocar outra no lugar, substituí-la, e Prometeu não permite que isso aconteça. Ele rouba o fogo e o oferece aos homens. Em Hesíodo, tem uma pequena diferença, porque em Hesíodo, como nós bem sabemos, o fato de Prometeu ter feito isso, ele é castigado. E Zeus castiga a um só tempo, tanto Prometeu quanto os homens. Prometeu, ele castiga acorrentando Prometeu e numa pedra, num rochedo, ele fica lá acorrentado e uma águia vem sempre comê-lo, né? Vem sempre comer os seus rins, dia após dia. Ele é imortal, então ele não morre nunca. Então significa, na verdade, o fato de que é uma eternidade de sofrimento. Isso por um lado. E com respeito aos homens, ele lança sobre os homens a primeira mulher, Pandora. E vocês conhecem bem a história, ela abre a sua caixa e todos os males assolam os homens, desde doenças, a velhice, a morte, e a esperança ela deixa lá retida. Essa versão clássica dá para fazer interpretações muito diferentes, até contrapostas, mas o meu interesse aqui é, sobretudo, a versão que o Ésquilo dá do mito. Em Ésquilo, em especial, Prometeu rouba o fogo, traz para os homens, e esse fogo que ele entrega aos homens é uma força e um poder que os homens jamais conheceram, jamais tiveram contato. De tal modo que os homens puderam, portanto, mediante a posse do fogo, rivalizar com os deuses. E, por assim dizer, rivalizar com a natureza, entendida aqui como algo hostil, como um cenário hostil de feras, de morte, de terremotos. E o fogo, que em grande medida é metáfora para a inteligência,
ela possibilitou aos homens tanto um controle relativo sobre a natureza, como também uma defesa contra a ira dos deuses. Por essa razão, Prometeu é novamente castigado, ele é acorrentado, lançado ao Tártaro, uma espécie de mansão dos mortos dos deuses, e é castigado eternamente por essa águia. Só que os homens conseguiram rivalizar com os deuses, de tal modo que, diz Prometeu, o fogo permitiu aos homens tanto criar as artes, a agricultura, a pecuária, a capacidade de sobrevivência e de domínio sobre a natureza, quanto também foram capazes de produzir a ciência, a filosofia. Então, basicamente, esse mito, ele dá para ser interpretado de várias maneiras. E eu queria chamar a atenção aqui para a seguinte questão. Afinal de contas, a inteligência, que é, então, portanto, uma dádiva de Prometeu, ela é um dom ou é uma danação? Isso foi, de fato, algo que foi bom para os homens, ou Zeus estaria correto de que os homens não mereciam tal dom? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta fácil. E, particularmente, isso levou, na tradição de interpretação sobre cultura, a pelo menos um antagonismo. De um lado, um certo otimismo cultural, e, de outro lado, um pessimismo cultural. E se levarmos em conta que, a partir do século XVIII, desde o Iluminismo, é natural que a gente pense no Iluminismo como um contexto que acreditava na inteligência, na razão, como a luz dos homens, a fim de trazer progresso, em particular com a ciência. Então, portanto, aqui nós temos uma versão do otimismo cultural, que a cultura, e sobretudo a cultura europeia, científica, racionalizada, seria capaz de dominar a natureza e de progredir, do ponto de vista civilizatório. E, ao mesmo tempo, um pessimismo cultural, que em grande medida foi alimentado após essa esperança no progresso humano, um progresso sem fim, e particularmente no pós-guerra, no pós-segunda guerra, diante da autodestruição dos homens, a mortes, extermínios, holocausto, e tudo isso fez a Europa e todo o mundo repensar tanto a perspectiva da liderança europeia, no sentido cultural, como também até que ponto esse poder que temos em dominar a natureza, em levar progresso, de fato nos conduz a um progresso. E grandes críticos no final do século XIX, como Friedrich Nietzsche, vai justamente chamar a atenção para esse processo de decadência da cultura. Ela é justamente o contrário, em grande medida, a dizer que a razão e a inteligência de Prometeu não foi um dom, mas foi, na verdade, uma danação, para que nós somos capazes de nos autodestruirmos. É muito comum essa crítica, e ela está presente, é muito legítima, no contexto das discussões ambientais. O fato de que destruímos a natureza, é o único lugar em que nós temos para viver, e nessa impossibilidade de uma vida harmoniosa com a natureza, somos conduzidos a um próprio fim, tanto no sentido da guerra, da bélica, da Guerra Fria, por exemplo, do século XX, da segunda metade, mas também no contexto da destruição completa dos nossos recursos naturais. Então perceba como esse dilema, e às vezes intercambiante, entre um otimismo cultural de um lado e um pessimismo cultural, é, na verdade, a resposta à pergunta, afinal, quanto seres inteligentes, seres de fala, de linguagem e de razão, isso é um dom ou uma danação? No contexto da antropologia filosófica, existe uma compreensão, por exemplo, de Helmut Plessner, que é um antropólogo, filósofo e antropólogo, né? A antropologia filosófica é diferente da antropologia cultural, social, porque ela tem um caráter filosófico e porque ela propõe uma discussão particularmente sobre o que nós somos, sobre a ideia de homem. E, basicamente, o Plessner afirma o seguinte: o ser humano é excêntrico. E aqui, excêntrico significa ele é fora de lugar, ele é fora de centro. Em última análise, isso quer dizer o seguinte: embora sejamos racionais, inteligentes, essa inteligência não é suficiente para que a gente se entenda de maneira plena e cabal a nós mesmos. E esse não entendimento de nós mesmos, ele tem implicações. Em primeiro lugar, o fato de que, ao chegar no mundo, nos sentimos uma espécie de estrangeiros, ou seja, estranhos, num mundo relativamente hostil, tanto o mundo social quanto o mundo natural, por assim dizer. Claro que aqui sempre tem uma certa dicotomia entre natureza e cultura. Isso era muito recorrente no século XIX, no século XVIII e XIX, e não é preciso que seja, mas existe certa contraposição,
no sentido de que a natureza, em grande medida, embora ela não seja hostil tão somente, ela é pelo menos indiferente, assim parece ser o caso, e nos sentimos tão estranhos, tanto no mundo natural, sentimos que pertencemos, mas não pertencemos completamente, e ao mesmo tempo entendemos que carecemos de alguma coisa. E esse carecer de alguma coisa significa a necessidade de construção de mundos, um mundo para que possamos habitar, um ethos, no sentido clássico do termo, que é um lugar de habitação, um lugar que podemos nos sentir em casa. Em última análise, orientações para como podemos conduzir nossas vidas. E sentimos falta disso. E, em grande medida, a cultura é uma exigência, uma resposta para essas questões, para essas perguntas que nos são essenciais. Afinal, quem somos? O que desejamos? O que seria bom para nós? Nesse sentido, cultura e educação, portanto, são entendidos como fontes inesgotáveis de orientação. Por exemplo, um autor, um filósofo alemão ainda vivo, chamado Dieter Heinrich, que afirma justamente o fato de que nós não só vivemos o mundo, mas precisamos de obter uma orientação para viver no mundo. Nós não conseguimos viver sem termos uma ideia, mesmo que vaga, sobre nós mesmos, sobre aquilo que somos. Mesmo quando nós não refletimos sobre o que somos, já reside aí pressuposto alguma ideia, ainda que a gente não tenha clareza dela. Portanto, essa reflexão sobre a nossa herança, sobre aquilo que nos determina, mas também, sobretudo, a apropriação que fazemos disso, mediante o entendimento dos seus pressupostos ali implícitos, é esse que é o diferencial que tanto a cultura e a educação podem promover. E aqui eu estou fazendo uma apropriação desse filósofo em especial. Bom, esse foi o último ponto, do ponto de vista filosófico. Então, eu vou passar aqui as conclusões, e serei breve, para deixar mais espaço para questões e para que a gente possa dialogar. Acho que uma primeira conclusão, uma primeira inferência que a gente pode fazer disso que eu falei, e falei de maneira bem geral e breve, mas acho que dá para dizer o seguinte: em primeiro lugar, não é possível ser culturalmente indiferente. Significa o seguinte: não é possível que outras culturas, e a minha própria, seja algo que eu simplesmente posso deixar de lado, não é algo que realmente seja importante. Isso porque tanto a cultura quanto a educação, elas nos constituem não só como algo que nos instruíram, mas existencialmente. Não existe indivíduo ou grupos sem cultura, acho que isso já ficou claro, e se não existem grupos sem culturas, já estamos sempre inseridos numa cultura e nos relacionamos, sobretudo num contexto cada vez mais globalizado, com várias culturas. Quando lidamos com outras culturas, não é possível ficar indiferente a elas. Por mais que tentemos, e que seja bom que tentemos, caso contrário, a gente não pode entendê-las. Uma das piores estratégias para se fazer, se o objetivo é entender outra cultura, é chegar armado. É não chegar aberto para entender a diferença, o diferente. Contudo, é preciso também levar em consideração que uma suspensão dos juízos, dos preconceitos, em absoluto também não é possível. Existe sempre certo limite, porque nós não simplesmente olhamos para as culturas desde fora, desde cima. Nós já somos culturalmente determinados. Quando nos relacionamos com outras culturas, essa cultura que nos determinou está ali presente. A gente não colocou ela de lado, agora vamos aprender essa outra cultura. Isso é importante, porque, de certa maneira, eu estou aqui a dizer que a suspensão que antropólogos e sociólogos fazem é possível, claro que é possível de ser feito, mas sempre num sentido muito limitado, num contexto metodologicamente controlado da ciência, mas a rigor, em sentido último, ela não é possível ser feita, porque sempre trazemos alguma coisa de nós, da nossa própria cultura, quando nos relacionamos com outras culturas. E não dá para nos relacionarmos com as culturas como se fôssemos previamente vazios. Uma segunda consequência é que, porém, dizer isso, que não se dá para ser indiferente, uma cultura sempre vai como religião. Por isso que elas são muito parecidas, né? Muitos nem fazem a distinção entre uma e outra, porque elas são muito semelhantes. Cultura e religião, é difícil que você não tenha uma relação, às vezes de asco, e às vezes de carinho e de empatia. Somos afetados de maneira muito visceral a respeito dessas realidades. É muito difícil nos mantermos de maneira impassível. Embora o exercício de controlar os nossos prejuízos, pré-julgamentos, seja o nosso afã. Mas é preciso reconhecer essas limitações. O que não implica, portanto, que se deva seguir disso
uma ideia de hegemonia e de exclusão culturais. Claro, a questão aqui é, o fato de que nós não podemos ser indiferentes não significa que não deva haver o exercício de suspensão, até onde for possível, dos nossos juízos, para que a gente possa, no exercício e no esforço de entender outras culturas, nos colocar abertos. De fato, chegar para um diálogo a fim de dialogar. Isso é fundamental. Em terceiro lugar, se a convivência, o fato de que vivermos juntos é fonte de cultura, é o que nos fortalece, na medida que nós somos, por assim dizer, interrogados pelo mundo, é uma resposta que nós damos para o nosso déficit natural. Se é assim, e ela é fonte de cultura, os intercâmbios, tanto intraculturais, dentro de uma mesma cultura, quanto interculturais, em culturas diferentes, em povos diferentes, promovem, quero crer, o nosso enriquecimento e aperfeiçoamento. Isso, é claro, é uma ideia que não significa dizer que seja tranquila, porque se nós não somos indiferentes, existem sempre um relativo campo de tensão, mas isso não implica recíproca exclusão. E essa é uma ideia que, claro, é uma promessa, é um projeto, é uma ideia que entendemos que deva ser realizada, na medida em que pensamos, e assim quero crer, que o relacionamento intra e intercultural é benéfico, no fim das contas, ainda que eivado de tensões. E aqui, uma menção sobre a epidemia é que, por óbvio, ela suspendeu, e queremos crer que seja momentaneamente, os nossos espaços físicos de convivência. Mas creio que podemos dizer, ainda que estamos ainda no meio dela, não sabemos muito bem quando que ela vai acabar, mas eu acho que nós já aprendemos duas coisas. Uma delas é que percebemos que estamos mais interconectados do que nunca, para o bem e para o mal. Mas a segunda delas, e mais importante, é que parece que ficou claro para todos, pelo menos para mim sim, que os espaços virtuais não suprem a nossa necessidade de convívio, que é, na verdade, a razão de ser, o lugar de onde germinam tanto os desenvolvimentos culturais, intelectuais, enfim, é no espaço da convivência que nós construímos juntos cultura, educação e todas as suas manifestações as mais diversas. E disso, eu termino confiante de que a inteligência, para responder à pergunta e à provocação, se aquilo que Prometeu nos forneceu, a esperança que ele nos forneceu a partir do fogo da inteligência, se ela é um dom ou danação, eu prefiro pensar que ela é um dom. E ao invés de danação, segundo o próprio Prometeu, esse dom que ele nos deu, como ele próprio diz, fiz das crianças que eles eram, os homens, seres lúcidos, dotados de razão, capazes de pensar. Com isso eu encerro. Muito obrigado. Nossa, Davidson, que interessante. Muito bom. Todos os questionamentos que você trouxe, todas as indagações que você trouxe, né? Eu acho que é um pouco isso. Eu agora fiz 2 páginas de anotações, mas terminei com muito mais questões, dúvidas do que conclusões assertivas, né? E acho que isso é sempre muito positivo. E aí eu convido vocês que estão aqui acompanhando a gente, acompanharam a fala do Davidson, o que vocês gostariam de colocar, o que vocês gostariam de perguntar, ou de reflexões, comentários que vocês gostariam de fazer nesse momento. A Esther está dizendo aqui, que maravilhoso. A minha pergunta você acabou de responder, dom ou danação? Acho que é a pergunta que ela estava. E realmente, eu fiquei com essa inquietação até o fim, de ver onde ia terminar essa reflexão. Alguém gostaria de perguntar? Pode abrir o microfone se quiser e fazer a pergunta diretamente, não precisa ser pelo chat. Oi, Ingrid, aqui é o Clauber. Oi, Clauber. Tudo bem, Davidson? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Bom, primeiro, parabéns pela sua exposição. Conforme você foi falando, eu fui fazendo assim ligações com várias coisas, né? Você abre lá para a gente, citando, né, Adorno, Horkheimer, e aí eu acabei interligando com o texto do Walter Benjamin, né, que é aquele célebre lá, né, que é a obra de arte
a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, né, que vai falar lá da teoria materialista, né, fala um pouquinho que a obra de arte ela acaba perdendo um pouco dessa aura, né, daquela suposta aura por conta dessa reprodução, né, e aí isso me levou também, Davidson, a ideia lá, né, não sei se você já chegou a ter contato, na ideia que o Humberto Eco vai desenvolver no seu livro Apocalípticos e Integrados, né, a ideia de cultura alta, cultura média, cultura baixa, entrando naquela discussão polêmica da indústria cultural, da ideia de cultura de massa, que me levou também, né, ao estudo lá do Alfredo Bose, né, na Dialética da Colonização, que ele vai falar de cultura brasileira ou culturas brasileiras, né, então todo esse caldeirão aí, desse processo de ideias de concepção cultural, o que é uma cultura erudita, o que pode ser considerado uma cultura popular, né, toda essa junção de ideias que vão sendo concebidas ao longo aí das eras, né, dos estudos. E aí isso me leva, assim, a pensar muito que a nossa sociedade brasileira, aqui pensando em específico, ela acaba apontando, assim, esses preconceitos e instaurando uma grande dificuldade no acesso aos bens que são considerados de prestígio, né, aos bens culturais de prestígio. Isso acaba causando uma espécie de apagamento mesmo de uma série de personalidades que vão passando aí pela história cultural brasileira, né? Se voltando, por exemplo, para os aspectos literários, a gente tem uma série de escritores que são apagados por conta mesmo dessa hipervalorização da cultura considerada alta, erudita, né, em desprestígio das demais. Bom, e aí, tentando juntar um pouquinho, né, com esse par aí, que é inseparável, cultura e educação, eu vejo também que a formação educacional, que é a garantia de acesso e permanência nos espaços públicos educacionais de qualidade brasileiros acabam sendo essa porta de entrada, né, para que a gente continue mantendo essas desconstruções, né, sobre as percepções do que é considerado cultura e o que não é considerado cultura, né. Bom, o que mais? E aí uma outra coisa que me causou curiosidade foi o fato de você ter trazido a ideia de excêntrico, né, indo lá na etimologia mesmo da palavra, pensando aquele que está fora do centro. E aí, vou te provocar aqui um pouquinho, pensando nessas percepções culturais, de cultura considerada alta, baixa, média, né, cultura brasileira ou culturas brasileiras, enfim, todo esse caldeirão aí que é bastante espinhoso, né, discutir sobre essas questões, mas importantíssimas, afinal, nós somos, então, excêntricos da cultura, né, nós estamos do lado de fora da cultura, estamos de fora do que é considerado como centro cultural, né, pensando aí nas percepções desse entrelugar mesmo, né, que aí a gente pode aí evocar, por exemplo, lá os estudos do Eduardo Said, né, quando ele vai pensar na ideia de entrelugar, somos seres de margem, né. Se você quiser falar um pouquinho, são só ideias que eu tive, assim, um pouco meio enroladas aqui, mas enfim, coisas que acabaram vindo para mim enquanto você foi desenvolvendo. Que agradeço, Cláudio. Foi um excelente comentário, com bastante coisa. Eu acho que eu ficaria mais nessa discussão que você trouxe no final, né, porque eu entendo que foi mais um comentário, e a provocação final. Acho que sim, num certo sentido, mas mais no sentido econômico do que provavelmente cultural. No sentido de que, claro, quando eu falei de excêntrico, na antropologia filosófica, esse caráter excêntrico não é uma peculiaridade de um povo em detrimento de outros. Nesse sentido todo, qualquer ser humano é excêntrico, por natureza. A grande questão é a seguinte, bom, mas claro, dá para dizer que, se considerarmos centros de poder, uns são mais centros e outros são mais periféricos e periferia. Nesse sentido, somos em grande medida marginalizados, mas mais no sentido econômico, e se levarmos em consideração particularmente o Brasil, isso fica mais escancarado, e o Covid fez isso, trouxe aos olhos de todos, né? O fato de que a desigualdade, ela produz essa descentralização, sobretudo do acesso aos bens culturais no seu todo, aos produtos culturais em geral, e o que, por outro lado, não inviabiliza, jamais inviabilizou, a produção cultural brasileira. Tanto é assim que quando se fala de cultura popular, enfim, ela sempre foi produzida, independentemente dela estar ou não no centro, dela ser enriquecida, frequentar os lugares em que o poder se concentra,
do que nem por isso foi um obstáculo intransponível para ela, muito pelo contrário, ela sempre deu conta e pode-se dizer, eu acho que sem nenhum perigo de errar, que não obstante as circunstâncias e os obstáculos, a cultura sempre encontra um meio, porque não se trata apenas de uma produção cultural no sentido de bens para consumo, se trata de nós mesmos. Nós nos encontramos à medida em que somos cultura e nesse sentido, na medida em que nos instruímos uns aos outros, aprendemos uns com os outros. Então, eu penso mais nesse sentido. Dá para pensar no sentido de excêntrico, mas ela está mais ligado com a ideia de poder econômico e de conjunto de influências. Então, dá para pensar, então, em centro e margens, mas no sentido provavelmente filosófico, não existe centro e margem, porque somos todos nós excêntricos, fora de lugar, e precisamos meio que nos corrigir, nos salvar, e fazemos isso por meio da cultura e por meio da educação. Eu não sei se respondi, Cláudio. E, na verdade, Obrigado, não é uma David. resposta, é um diálogo, né? A gente tá, são várias, assim, curiosidades, provocações que a sua fala foi tecendo aí durante o que você foi construindo, né? E aí eu acabo trazendo um pouco, obviamente, para aquilo que acaba estando mais ao meu redor aqui mesmo, de ideias, e me faz pensar também, por exemplo, há muito prestígio, né, Davidson, no meio acadêmico principalmente, há, por exemplo, o uso de norma padrão, pensando aqui em língua portuguesa, né? E como que você tem acesso a esse bem cultural, né? A língua é um bem cultural, através, né, do acesso democrático à escolarização. Mas nós sabemos, né, os percalços que nós temos aí no nosso país, né? E isso acaba deixando aí uma parcela gigantesca da população de fora, né, desse acesso a uma norma, né? A uma norma estabelecida pela língua portuguesa, e aí as pessoas acabam não tendo acesso a esses espaços que são fundamentais para que a gente possa, de fato, conhecer tanto aquela cultura que margeia ali o nosso entorno, quanto aquela cultura que está ali mais, né, nos espaços considerados de prestígio. Então é por aí. Obrigado. De nada. Eu penso também, a respeito que você mencionou anteriormente, a respeito de alta cultura, média, baixa, enfim. Na verdade, os limites entre uma coisa e outra, fronteiras, não são nada nítidas. Difíceis de ser estabelecidas. Existe um intercâmbio muito grande, e esse intercâmbio foi muito notório. Se a gente pega a cultura brasileira, a gente pega Dado Villa-Lobos, pega vários músicos, artistas, o fato de que eles passam pela cultura popular e pela cultura erudita, enfim, percebem que a riqueza cultural ela é para todos. Ela não chega a todo mundo, mas a rigor, em potência, ela é para todos. E tanto é assim, não sei se você conhece, mas é interessante que na antiguidade, praticamente no século de Péricles, e no contexto da democracia ateniense, claro, era uma democracia bem limitada, mas ainda assim, a questão dos teatros gregos, porque eu mencionei Prometeu Acorrentado, né, existia toda essa questão dos festivais, porque, na verdade, os teatros eram apresentados diferente do nosso, né, que a gente pode ver várias vezes, e tem toda uma itinerante, né, que faz várias apresentações. Basicamente, o teatro grego era uma única apresentação. Então, não podia se perder, porque não ia ver de novo. E, em segundo lugar, aconteciam festivais, que eram festivais religiosos, de culto a Dioniso. E nesse culto a Dioniso, em que aconteciam os teatros, as tragédias, as comédias, particularmente, existia um incentivo, haviam patronos, os mais ricos da cidade, que davam um jeito de ser o mais acessível possível. Em outras palavras, se entendia que o que nós poderíamos chamar então, de alta cultura, a cultura mais elevada, se entendia que ela deveria ser, de fato, uma cultura pervasiva em todos os meios culturais. E, então era para todo mundo, de fato. Essa era a ideia de fundo, e não por acaso, grande parte da formação dos gregos era mediante Homero e Hesíodo. Platão chama Homero de o educador dos gregos. Então, a presença da poesia e da ginástica na formação grega mostra o fato de que eles entendiam que ela pudesse até ser acessível para poucos, mas no seu íntimo, na sua essência, ela é para todo mundo. E a ideia é que se leve a todo mundo. Excelente. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Se ninguém quiser fazer, eu vou querer fazer. Mediadora se metendo. A Tacna
Fomagini, desculpa se eu tiver pronunciado errado, ela fez um comentário bem interessante. Culturas apagadas, até como uma política perversa, mesmo de manutenção do sentimento de não pertencimento, que enfraquece a nossa percepção de diversidade cultural. Acho que talvez falando do contexto brasileiro, né? Sem dúvida. Eu tenho uma pergunta. Comenta, fala. Fica à vontade, fica à vontade. Posso perguntar? Não, pode contar, só ia mencionar a questão da Tacna, porque já que ela tocou nesse ponto, é verdade. Mas se a gente olhar, por exemplo, para a própria origem das línguas, fica muito notório o fato de que nossas línguas são tão ricas porque elas tiveram muito intercâmbio cultural. Elas tiveram muita influência de várias origens distintas, greco-latinas, árabes, enfim. A própria língua portuguesa e as línguas modernas, elas nasceram no contato, no intercâmbio muito grande. Um segundo comentário, a filosofia na Grécia e tudo que eles produziram de alto nível cultural só foi possível porque, em primeiro lugar, eram lugares prósperos culturalmente, no sentido de que havia muito contato, eram lugares portuários que tinha muito contato em fluxo com o Oriente Próximo, a região que na época também era grega e que pertencia à Jônia, hoje é a atual Turquia. Então, esse intercâmbio cultural sempre foi muito rico. Então, a estratificação e mesmo a destruição de culturas jamais favoreceu cultura nenhuma. E uma alta cultura que destrua as culturas populares, por assim dizer, ela se empobrece. Isso historicamente é fácil de verificar. Eu fiquei com uma inquietação, na verdade, acho que um pouco o que você falou veio ao encontro de uma inquietação pré-existente minha, como, enfim, educadora e tudo mais. No início, você comentou sobre como que no cotidiano, enfim, cotidiano, senso comum, né, diferentes maneiras que a gente pode nomear, mas como que na sociedade em que a gente vive hoje, a gente compartilha uma certa visão de cultura e educação como lazer e trabalho, né? Achei muito interessante essa síntese que você fez da maneira como atualmente a gente encara esses dois campos da nossa vida, cultura e sociedade. E que não está presente no cotidiano, não só na dimensão do senso comum ou da opinião pública, mas institucionalmente, né? A maneira como se produz cultura e se produz educação formalmente no país está baseado bastante nessa premissa. E aí eu fiquei pensando, conectando lá com o final, né, com o seu slide das conclusões, você traz a perspectiva de um filósofo que eu perdi agora o nome dele, mas, né, você comentou sobre como que a gente não consegue, é impossível para a gente superar, suspender o nosso juízo quando a gente está em contato com outras culturas, mas que, apesar disso, o intercâmbio é muito enriquecedor, né? E aí comecei a conectar com um monte de coisas que eu tenho lido, enfim, da própria antropologia. Estava lendo um livro uns textos do Eduardo Viveiros de Castro, em que ele faz uma crítica muito parecida ao que você trouxe, né, sobre essa crítica de uma tendência de objetificação da cultura que certas tendências da antropologia, sociologia e da história fazem. E ele, dentro dessa crítica, ele fala que o interessante desse trabalho, no caso ele falando do antropólogo que vai para um trabalho de campo, né, um trabalho etnológico, enfim, como que ao ir um antropólogo ocidental, ao ir em um grupo indígena, ou enfim, alguma comunidade não ocidental fazer um trabalho, boa parte das vezes as conclusões a que ele vai chegar falam mais sobre si próprio, sobre nós próprios ocidentais, do que dos próprios indígenas, né? Enfim, mas como que isso é positivo na medida em que ajuda a gente a suspender as certezas que a gente tem dos nossos próprios padrões culturais, né? Ajuda a gente a suspender essa ideia de inatismo que você tratou, né? Que você falou. Enfim, juntando isso tudo, a minha pergunta é: em que medida você acha que essa visão, como é que você usou? Esse sentido cotidiano que a gente tem de cultura e educação, até que ponto ele é contraditório, ele impede ou não, ele é benéfico para a gente conseguir fazer esse movimento, que é o que você traz no final, do intercâmbio como enriquecedor,
porque eu me sinto muito frustrada, às vezes, na minha prática docente, em sentir que a estrutura de como é cultura e educação na nossa sociedade nos dificulta fazer esse movimento que seria o enriquecedor do intercâmbio, que supera a ideia de alta e baixa cultura, erudição e cultura popular, enfim. Desculpa se ficou um pouco confuso, mas é o que eu falei, boas palestras, boas leituras são aquelas que deixam a gente bem confuso no final para ir religando os pontos e, enfim, fazendo conexões. Ótima pergunta, Ingrid. E eu também fiz isso, né? Eu quis ser mais livre mesmo para poder trazer mais ideias para a gente dialogar. Eu concordo com você no sentido de que, em grande medida, é um problema, por isso que eu quis trazer e quis depois trazer outros sentidos que são mais enriquecedores do que a ideia de lazer, por exemplo, associada à cultura. Por que razão? Porque lazer é algo que a gente entende que precisa, até no sentido fisiológico da coisa, mas a gente não entende que seja tão algo necessário. Faz parecer que é algo que não é essencial. Então pode ser posto de lado, depois que a gente termina de cumprir nossas obrigações profissionais, a gente pode, então, se dar o luxo de consumir cultura. Eu quis, na verdade, ser crítico e trazer isso de maneira no sentido de que, claro que não, pelo contrário, é algo que nos é essencial, é algo que a gente faz mesmo, inclusive trabalhando. Ali é o processo de culturação, de enculturação. Não tem esferas isoladas que seja cultura e não cultura. Isso não existe, na verdade, somos culturalmente determinados e ter clareza disso e pensar sobre isso, refletir sobre o que fazemos, sobre o que pensamos, sobre aquilo que a gente não explicitamente pensa, mas que está ali implícito nas nossas práticas, no nosso modo de procedimento, no modo como a gente convive uns com os outros. Refletir sobre isso é fundamental, é importante, isso significa trazer à luz essa cultura. Eu quis dizer, quando eu falei dessa questão da objetificação da cultura, é verdade, o Viveiro de Castro traz isso, né, da questão do pensamento indígena, do pensamento, inclusive propondo que os índios têm uma metafísica, né, como os filósofos gregos, é interessante, mas o meu ponto é o seguinte, por exemplo, um poeta como T.S. Eliot, ele havia afirmado que a cultura, ela não é apenas aquilo que a gente vê, por assim dizer, ela não se restringe apenas às suas manifestações. E eu queria aqui apropriar e modificar um pouco e dizer o seguinte, cultura não é só o espaço daquilo que a gente faz e já fez, mas tem um horizonte de futuro, é uma promessa também, é um sonho. Embora ela não apareça, não seja algo visível que a gente possa então, constatar, verificar, documentar, existe na cultura sempre um impulso para além dela, um impulso que é um horizonte de futuro. E isso está ali embutido. Aquilo que nós fazemos, em grande medida, sempre traz consigo uma certa ideia de um ideal. Esse ideal está sempre ali de fundo, ou seja, afinal de contas, o que nós queremos? Para onde nós queremos ir? Isso está ali na cultura. Isso a cultura também determina, só que isso não é visível, porque, de certa maneira, é uma dimensão de futuro, é uma dimensão de algo que está por vir. E esse por vir é uma dimensão também cultural. Está ali implícito. Só que você não tem como identificar, porque não tem como medir isso que ainda não é. Mas isso que já é, de certa maneira, sempre nos aponta uma perspectiva de futuro, quer seja uma perspectiva boa, uma perspectiva ruim. Então, quando a gente discute cultura e discute educação, a gente está muito preocupado com isso também. Onde que isso vai nos levar? A maneira como nós lidamos, porque ela pode ser esse dom, a inteligência, eu quis trazer um pouco essa provocação, ela pode ser um dom ou uma danação. A gente às vezes é pensado a crer que é algo bom, necessariamente, não é verdade. Pode ser uma danação e uma perdição. E, em grande medida, se vai ser um dom, uma dádiva ou uma danação, depende dessa nossa visão de futuro. Depende do que nós entendemos por cultura, também no sentido ideal. Então, é nesse sentido que eu quis trazer um pouco. E, em geral, os filósofos, eles têm essa, por assim dizer, essa mania de pensar também sempre em esfera normativa. Ou, pelo menos para a gente, não dá para simplesmente ficar numa esfera descritiva, que é importante, até mesmo para suspender os nossos juízos, que trazemos conosco, mas também, afinal de contas, para onde nós queremos ir. Em geral, filósofos não se sentem confortáveis tão somente em entender aquilo que nós já somos, mas tem sempre um horizonte também daquilo que devemos ser, daquilo que desejamos ser. Tem, então, essa dimensão de esperança e de sonho que eu aqui trouxe. E é interessante porque no Prometeu Acorrentado do Ésquilo, o principal benefício do Prometeu foi isso, dar esperança aos homens através da entrega do fogo. É diferente do mito de Hesíodo, porque a esperança ela é retida na caixa de Pandora. Então a gente fica sem esperança para o nosso bem ou para o nosso mal. Dá para interpretar dos dois sentidos.
Verdade. E acho que isso traz um pouco a ideia de como que esses sentidos todos estão em disputa também, né? Enfim, outras conexões aqui. Alguém mais gostaria de fazer uma colocação, um comentário, trazer mais algum elemento para a nossa discussão? Posso fazer mais um comentário? Estou me segurando aqui. Achei muito bacana, né, a parte que você citou lá, o Heitor Villa-Lobos, né, o Heitor Villa-Lobos, ele faz esse movimento mesmo, né, Davidson, ele trazer de uma série de elementos da cultura popular brasileira, e ele fazer essa adaptação aí para aquilo que é considerado como cultura erudita, né, tanto que causa aquele alvoroço lá na semana de 22, né, na Semana de Arte Moderna, ele, né, inclusive acho que ele vai descalço, né, ele tem um problema lá, não pode ir vestido com sapato, enfim, né, ele é vaiado, né, mas essa experimentação mesmo de elementos culturais da cultura popular brasileira fundida com a erudita causa esse estranhamento, né, mostrando essa amálgama aí da cultura brasileira, né, e aí me lembrou uma outra coisa, né, o Mário de Andrade, pensando nele como intelectual, né, ele também fez esse movimento de tentar fazer uma aproximação da cultura popular brasileira com a cultura letrada, digamos assim, né, e aí tem aquela obra ícone dele, né, que é o Macunaíma, em que você tem ali uma tentativa de descobrir o que é o Brasil e o que é o brasileiro, né, tanto que ele vai fazer ali uma incursão nas culturas indígenas, né, na cultura afro-brasileira, enfim, nas culturas de fronteira aqui do nosso país, né, o Macunaíma, literalmente, ele vai cruzar o Iapoque ao Chuí, né, ele vai vir para São Paulo, né, que ele vai chamar aqui de selva de pedra, né, e aí eu chamo a atenção para essa ideia do porvir que você coloca, né, como um local aí da cultura também para ser idealizado, porque justamente o romance, né, o Macunaíma, ele termina nesse espaço mesmo da idealização, né, o Macunaíma, ele vira uma constelação, né, e ali ele se projeta para o universo, né, como se fosse essa luz mesmo, projetando uma cultura do porvir, né, então acho que lembrei desses elementos aí para a discussão. Belíssimo, Cláudio. Não diria de maneira melhor. Muito bem lembrado. É verdade, vários autores e vários personagens da nossa cultura tentaram fazer isso e fazem isso. Lembrei também do Sivuca, que sempre fez esse movimento, e é belíssimo como ele consegue ir do Baião para Chopin e faz isso em poucas notas e mostra que está fazendo isso. E mostrando justamente como essas fronteiras elas são mais artificialmente produzidas do que reais. E essa ideia de constelação é belíssima, né? É uma imagem muito bela, uma imagem poética muito bonita, que mostra o fato de ter um norte. Né? Acho que isso tem a ver com o que eu quis dizer, no sentido de orientação, algo que a gente, como as estrelas, né, sempre foram utilizados como um guia, como um norte, como um ideal, como um sistema de orientação que se guia para um porvir, a ideia de futuro e de sonho. Acho que foi uma bela imagem que você trouxe lá, muito apropriada. Mas tem também, o Davidson, uma visão bastante assim apocalíptica, por conta de que o Mário, né, ele tentou desvendar o que seria ser brasileiro, né, nessa confluência cultural que nós somos, e aí ele não acha uma solução e joga para o espaço, literalmente, né? Então, a gente tem essa concepção um pouco mais apocalíptica, né? Pois é, a pergunta é dom da nação? Será que tem jeito? Zeus não estaria correto em querer destruir a raça humana? Pois é, deixamos aí a questão. Perfeito. Você fala disso, dom da nação, eu lembrei de um quadro, até gosto às vezes de usar em sala, é um quadro do Goya, que tem uma frase, o sonho da razão produz monstros. E aí, enfim, tem toda uma ambiguidade lá do sonho como um sonho, o sonho como dormir, enfim, apagar a razão, acho que é sempre, enfim, acho que é uma questão grande aí não só do nosso tempo, né? Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Podem abrir os microfones. Já são 3h25. A Tacna comentou que tem um trabalho em teatro a partir dessa obra do Goya. Ai, que interessante, eu queria conhecer melhor. Muito bom. Muito bom. O Goya já é esse autor, né? O Goya já é esse autor pós-iluminismo, né?
É. As desilusões do iluminismo. Exato. Mas acho legal que na obra ele deixa a ambiguidade também. A obra, essa obra específica, né? Ela trata dessa, acho que um pouco dessa ambiguidade. E a gente, já faltam 5 minutos para 3h30, né? Que é o horário de término. Acho que se ninguém quiser fazer mais nenhuma pergunta, pergunto para o Davidson se você quer fazer alguma fala final ou se você já encerrou o seu pensamento. Eu agradeço, Ingrid. Eu estou satisfeito. Eu acho que deu para discutir bastante. Eu agradeço a mediação. Foi ótimo. Eu que agradeço. Desculpa as confusões, porque, enfim, eu estou me ambientando ainda nesse mundo virtual, assim. E a gente te agradece por essa excelente palestra. As pessoas estão comentando aqui agora, parabéns, agradecendo a você pela sua palestra. A Jordana, o Maxwell, o Clauber, a Esther. E eu agradeço aqui também. Muitos comentários agradecendo, dizendo que gostaram muito. Né, foi excelente, fomos de Sócrates a Macunaíma, excelente. Vamos terminar melhor. Muito bom. Então é isso, gente. Então podemos finalizar a nossa sala? Sim. Então a gente lembra todo mundo que daqui a 60 dias após o término do evento, os certificados serão enviados. Essa palestra, assim como as outras de toda a semana acadêmica, estão sendo gravadas e serão divulgadas nas redes sociais do Campus Resende, nas redes sociais, né, no YouTube do Campus Resende. Então, sempre poder ser revisitada. É isso. Obrigada a presença de todos e até as próximas palestras que vão rolar até a noite. Obrigado, Ingrid. Tchau. Obrigada, Davidson. Tchau, tchau. Obrigado.